átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Pois eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Na casa de Deus, onde flui. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque confia em ti. Com este texto de Isaías, capítulo 26, verso 3, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus e dizer da nossa alegria de poder estarmos começando mais um culto online. Dizer que você é muito bem-vindo para estar com a gente mais uma vez e já de início pedir a sua colaboração para que você nos informe como é que está chegando o som, como é que está chegando a imagem, né? E louvar a Deus porque você está aí participando com a gente. Obrigado por todas as saudações, por todos os abraços que a gente tem recebido nesses dias de culto online, e nós estamos muito felizes por poder mais uma vez realizar uma celebração, um culto ao Senhor. Chega ao meu conhecimento aqui que já tem gente de Capão da Canoa, de Novo Hamburgo, ligadinho com a gente, e nós louvamos a Deus por isso. De manhã eu esqueci de dar um forte abraço virtual e contagiante aos nossos professores da Escola Bíblica Videira Frutífera e também, obviamente, a todos os nossos alunos. Eu sei que os profs, as profs, os alunos estão com muita vontade de retornar às aulas, mas, por enquanto, só a classe Esdras, através do culto online, está com as suas atividades a todo vapor. Mas vai aqui o meu carinho, o meu abraço, né, e dizer que estou com muita saudade de receber aqueles abraços, aqueles beijos das crianças na hora da saudação, nos nossos cultos presenciais, no final dos cultos, né, as crianças vir até a gente, dar um abraço, dar um beijo, um sorriso. Estamos realmente sentindo falta e orando por vocês. Também eu preciso louvar a Deus pela chuva. Nós passamos aí alguns dias da semana pedindo a sua oração e orando para que o Senhor tivesse misericórdia e mandasse chuva para a nossa região. E hoje eu ainda não sei quantos milímetros choveram, mas uma chuva bem considerável. Primeiro na madrugada e depois
no início da tarde, uma chuva bem considerável, acredito que dá uma retomada aí nas nossas represas, nos nossos rios, nas lavouras, enfim, é uma bênção. E o Senhor, por bondade, atendeu a nossa oração, e eu registro aqui publicamente minha gratidão ao Senhor por essa bênção. Lembrar a todos os nossos membros da Devacaria que amanhã é segunda-feira, e segunda-feira é o dia do culto doméstico. Portanto, não deixe de celebrar seu culto doméstico amanhã. E nesse momento de ociosidade, eu quero lembrar que você pode fazer o culto doméstico mais vezes durante a semana. Se você não conseguir fazer todos os dias, que você faça mais vezes. O culto doméstico é muito importante, é uma prática abençoadora para a família, para a igreja, individualmente. Então, vão realizando aí os cultos domésticos, porque isso é muito importante. Também quero lembrar que o nosso discipulado está a todo vapor. Terça-feira eu vou estar aqui no Templo Sede para o treinamento de discipuladores, e lembro você, use o material. O discipulado não envolve aglomeração de pessoas, então você pode tranquilamente continuar com o discipulado, porque isso é uma bênção e é muito importante. O nosso expediente continua com as suas atividades normais, das 8 ao meio-dia, de terças até sábado. De terça a sexta, das 8 ao meio-dia, no sábado, das 8 às 11 da manhã. Precisando, nosso expediente está funcionando normalmente. Então, com esses avisos já iniciais, a gente começa aí o nosso culto, celebrando a sua companhia, ainda que nessa modalidade digital, virtual, mas celebrando ao Senhor com alegria. Quero convidar você a cantar com a gente o hino de número 17 da nossa harpa cristã. Esse hino tem como título Pensando em Jesus. Hoje eu vou falar sobre a mente contaminada. E para já preparar o nosso coração para esse momento, nós queremos cantar este hino. Olha, lembrando mais uma vez, se você estiver com problemas aí de som, reinicie a sua live e isso vai corrigir o problema de som, tá? E se você puder nos ajudar, dizer como é que está chegando aí, a gente vive um momento de todo mundo estar conectado, usando muito a internet, as redes sociais, e isso facilmente faz com que hajam dificuldades, né, para o bom funcionamento das redes sociais. Mas qualquer problema, reinicia de novo a sua live e vai ficar bom em nome de Jesus. Vamos cantar hino de número 17, Pensando em Jesus. Grupo Adoração nos servindo mais uma vez aqui, e com eles nós vamos louvar o Senhor. Nas horas que passo pensando em Jesus, as trevas desfaço buscando a luz. Que horas de vida tão doces pra mim, Jesus me convida que eu suba pra si, da vida voando sem nenhum temor, acima buscando do véu o amor. Que doce ventura, que aspecto feliz, que nova natura, minha alma bem diz, do mar o bramido, da brisa ao langor, navio carpido do doce amor, me falam sentidos, acordes do
dos céus me trazem aos ouvidos os hinos de Deus. Minha alma ansiosa já quer percorrer a senda gloriosa que eu hei de ver. Que coisa tão bela, ó que luz sem véu, Jesus me revela mistérios do céu. Glória a Deus. Nas horas que passo pensando em Jesus, esse é o nosso hino agora cantado, e eu quero continuar aqui com mais alguns avisos importantes, né? As notícias mudam a todo momento, mas a boa notícia é que, até onde eu sei, aqui na cidade de Vacaria não há nenhum caso confirmado, muito menos morte, e nós continuamos clamando ao Senhor para que nós ultrapassemos esse momento e que o menor número de casos aconteça. Eu não sei se é a sua sensação, mas a minha impressão é que tem uma parte da mídia torcendo para que o número de casos aumente cada vez mais, que o número de óbitos aumente cada vez mais. Inclusive, parece que há uma torcida para que pessoas com menos de 60 anos morram, para que possa se jogar na cara do governo federal esse acontecimento. Eu não sei se é essa a sua sensação. A impressão que a gente tem é que parece que estão torcendo para que o Brasil supere Itália, Espanha, Estados Unidos, China, em casos de coronavírus e óbitos, enfim. Essa é a sensação que a gente tem, e isso é lamentável, lamentável. Por isso, nós rogamos que você não baixe a guarda, que você continue orando ao Senhor, buscando a sua santíssima presença, para que isso tudo possa passar e a gente volte à vida normal. Eu quero dar também mais um aviso antes de nós cantarmos o hino 48 da nossa harpa cristã. Lembrar que nossas congregações, até segunda ordem, estarão com as portas abertas e funcionarão como neste final de semana, tá bom? Então, se você precisar procurar nossas congregações, a exceção é aqui na sede. Nós estamos fazendo os cultos online. Quinta-feira, no culto de ensino, será online. Domingo que vem, pela manhã, a escola, às 9 horas e 19 horas, um grande culto como este. Essas são as orientações para o momento, tá? Então, para você que está procurando saber como que nós vamos agir essa semana, a princípio, essas são as orientações que nós temos até o momento. Lembrando que o grupo de risco, né, que são idosos, doentes com tratamentos crônicos, com sintomas de gripe, que essas pessoas permaneçam em casa, que essas pessoas evitem transitar nas ruas, né? Então, nós pedimos que as pessoas que fazem parte do grupo de risco tenham este cuidado. Vamos cantar mais um hino, o hino de número 48. Os nossos técnicos aí estão apreensivos. Eu acredito que nós estamos enfrentando problemas, mas se você perceber aí qualquer dificuldade, nos avise, tá? E se precisar, reinicie a sua live, vai dar tudo certo, tá bom? Estamos aí procurando, dentro das nossas limitações, fazer o melhor que nós pudermos para ajustar aí a melhor comunicação possível.
48 da nossa harpa, o dia do triunfo de Jesus, do nosso Rei. Vamos cantar este louvor, o dia do triunfo de Jesus. Cante com a gente, pegue a sua harpa, cante na sua casa, glorifica o nome do Senhor aí na sua casa, celebre ao Senhor, porque Ele é bom e é bom louvar o nome dEle. 48, dia do triunfo de Jesus. Quando lá do céu descendo para os céus Jesus voltar, e glória de Deus a todos proclamar, e chegou o grande dia do triunfar do meu Rei, por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia Nesse dia, quando os mortos hão de a voz de Cristo ouvir, e dos seus sepulcros hão de ressurgir, os remidos reunidos logo aclamarão seu Rei, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfo do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Pelo mundo rejeitado foi Jesus meu Salvador, desprezaram, me insultaram meu Senhor, mas falsoso vem o dia do triunfar do meu Rei, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfar do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Somente nele espero, sim, e sempre esperarei, pois por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfar do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Quero convidar você a abrir a Bíblia comigo na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11. Nós estaremos lendo o versículo de número 2 e o versículo de número 3. Pegue a sua Bíblia. Eu vou ler vários textos para falar sobre a mente contaminada. O risco que nós estamos correndo de haver mais contaminação da mente do que dos pulmões, do corpo físico. Então, fique ligadinho com a gente, a partir de agora, a palavra de Deus. 2 Coríntios, capítulo de número 11, os versículos são o 2 e o 3. Diz a palavra do Senhor, 2 Coríntios, capítulo 11, verso 2, porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem, para um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte
corrompidos os vossos sentidos, e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Quero dar destaque para a expressão do versículo 3, assim também sejam de alguma sorte, de alguma forma, corrompidos, contaminados, os vossos sentimentos, a vossa mente, o vosso sentido. É sobre isso que eu quero falar. Antes, porém, quero convidar você para a gente orar mais uma vez e pedir que o Senhor abra a porta da palavra. Querido Pai, nós somos gratos a Ti pela leitura da Tua palavra. Chegou o momento da exposição da palavra. Te agradecemos pela pregação do Evangelho. O Senhor nos mandou pregar a todos quantos pudermos alcançar. E nós te louvamos, Pai, porque em virtude dessa nova realidade, estamos usando este mecanismo de comunicação para pregar o Evangelho. Obrigado, Senhor, pela a igreja do Senhor que marcha triunfante. Obrigado pelo teu povo espalhado sobre todos os continentes, todas as nações. Obrigado, Senhor amado, pelas pessoas amigas que estão ligados conosco e vão ouvir a exposição da palavra. Senhor, fala aos nossos corações. Ajuda-nos a de bom grado receber as instruções que vêm da Tua palavra. A Tua palavra é a verdade. A Tua palavra é libertadora. A Tua palavra é pura. A Tua palavra é uma bênção para a nossa vida. Por isso nós celebramos e agradecemos o Teu nome pela Tua palavra. Amém. Glória a Deus. A mente contaminada. Esse é o título da nossa mensagem de hoje. Nós acabamos de ler 2 Coríntios, capítulo de número 11, verso 2 e 3. Esse texto fala da preocupação que o apóstolo Paulo tinha com as falsas vozes que estavam cercando o rebanho de Deus, que estavam cercando a igreja. Havia muitas vozes, falsos profetas, falsos apóstolos, falsos mestres, falsas religiões. Tanta falsidade estava cercando os discípulos de Cristo. E preocupado com isto, o apóstolo Paulo então abre o seu coração e compartilha o seu zelo. Ele disse: tenho o zelo de Deus por vós. E ele estava preocupado justamente com a mente dos discípulos, que a mente dos discípulos fosse corrompida. E com esse texto inicial, então, nós queremos falar sobre a mente contaminada. Como você sabe, estamos vivendo um tempo de pandemia e nós não estamos acostumados com isso. Tudo isso é novidade para nós. E estamos vivendo no meio de um turbilhão de informações que vêm de todos os lados. Especialistas, leigos, relevantes, fake news, adeptos de teorias da conspiração, terroristas de plantão, orelhudos, enfim, são muitas falas ao redor do mundo. São muitas falas por aí, é muita coisa. E tudo isso se cruzando numa velocidade impressionante. Cada um buscando seus próprios interesses, que são os mais diferentes, os mais variados possíveis. E uma das características de uma pandemia é a orientação de que as pessoas fiquem em casa. E com esse turbilhão de informações por aí, as pessoas em casa acabam recebendo essa avalanche de informação. Por quê? As pessoas estão
ociosas. E então essas notícias se proliferam mais rápido do que qualquer vírus que possa existir. Diante disto, e eu já falei antes e repito agora, para piorar, a gente percebe que algumas mídias, alguns canais de comunicação, do jeito que transmitem as notícias, com as caras e bocas que fazem, com os comentáriozinhos paralelos, a gente percebe, é uma sensação que eu estou tendo, de que a mídia está torcendo para que o Brasil se arrebente, para que o Brasil tenha o maior número de casos de contaminação do mundo, para que morra muita gente no Brasil e de preferência jovens. Parece que é uma torcida em divulgar que os jovens estão morrendo, o jovem de tal idade, o outro que tinha o sonho, uma supervalorização disso. Claro, por trás disso estão ideologias políticas, por trás disso estão interesses econômicos grandiosos, mas enfim, as pessoas estão recebendo todo esse turbilhão de informações. E em meio a tudo isso, eu estou percebendo a quantidade de gente estressada antes do tempo. Tem pessoas adoecendo antes do tempo. Tem pessoas que estão morrendo antes do tempo, porque não estão sabendo lidar com esse turbilhão de informações. Então, nós estamos vendo aí uma cultura de doença, uma cultura de morte. Nós estamos vendo uma mentalidade doentia, mortífera. E nós, filhos de Deus, nós, povo de Deus, temos que ter uma postura diferente. Nós temos uma postura diferente a seguir. Por quê? Porque os nossos valores não são daqui. Os nossos valores, os nossos princípios vêm do reino dos céus. Por exemplo, nós não andamos por vista. Nós andamos por fé. Nós temos, no meio de tantas vozes que se erguem, nós temos a voz divina para seguir, para obedecer. Portanto, nós temos que ter muito cuidado para a gente não cair na tentação de entrarmos no que eu vou chamar agora de jogo satânico. Há um jogo satânico por trás desse turbilhão de informações, de notícias que chegam até nós. E para combater isto, eu quero convidar você a que a gente se comprometa com a nossa saúde mental e que a gente fique firme numa cultura saudável, numa cultura de vida, porque se nosso adversário veio para matar, roubar e destruir, o Filho de Deus, o nosso Senhor e Salvador, veio para que tenhamos vida e vida com abundância. Por isso eu quero agora convidar você a lermos um texto muito importante. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Filipenses, carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Capítulo de número 4. Olha que palavra necessária. Olha que palavra boa. Olha que palavra norteadora. Olha que palavra oportuna. Filipenses capítulo 4, verso 6, a palavra diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma. Ei, pandemia, Covid-19. Ei, não estejais inquietos por coisa alguma. O que é coisa alguma? Isso mesmo, óbvio, é coisa alguma. Não estejam inquietos.
Se nós nos inquietarmos, a ansiedade vai tomar conta de nós. E aí, nós vamos adoecer. Se nós não morrer de Covid-19, nós vamos morrer de ansiedade. Nós vamos morrer de taquicardia, nós vamos morrer de depressão, nós vamos morrer de opressão. Então a Bíblia diz, não estejais inquietos por coisa alguma. É só isso que Deus nos orienta? Não. Nós devemos ter essa posição de não andarmos inquietos. E aí eu quero reforçar aqui a palavra do ministro da Saúde, que mandou a gente desligar um pouco a TV. E eu acredito que nas últimas 40 horas, eu não sei se eu assisti 1 minuto de televisão. Certo? Então, se você quer ficar quietinho, quer ficar em paz, como o texto vai dizer daqui um pouquinho, ei, desliga um pouquinho a TV, larga um pouquinho as redes sociais e vai fazer o que o Senhor está mandando. Olha só, não estejais inquietos por coisa alguma. Primeira orientação. Como é que eu não me inquieto? Que fazer, Deus? Está escrito. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, sem esquecer da gratidão. Senhor, obrigado. A propósito nessa pandemia, a propósito nesse turbilhão de informações, esse mar agitado pelos quais passam as nações. Deus tem propósito nisso. Então, eu devo agradecer ao Senhor. Senhor, te dou graças, porque nós vamos aprender lições importantes. E orar. Em vez de se inquietar, orar. O que é orar? Orar é falar com Deus. É derramar a nossa alma, o nosso coração diante dele. Ele sabe o que está acontecendo. E eu acredito que não passa pela sua cabeça que Deus perdeu o controle da situação. Que Deus foi surpreendido com essa pandemia. Que Deus não sabe o que fazer com as nações. Eu parto do princípio que você acredita que Deus é o Rei do universo, o grande soberano, e Ele nunca perdeu, não perde e jamais perderá o controle de absolutamente nada. Então, quando você vai conversar com Deus, vai conversar com aquele que tem todo o domínio, toda a força, todo o poder, toda a autoridade, e que ele tem propósito com o que está acontecendo. Então a orientação é, não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, vamos orar. Apresentar ao Senhor aquilo que está nos causando qualquer malefício. Qual o resultado de não se inquietar e orar? De desligar a televisão, de parar de assistir tudo que é vídeo que compartilham, tudo que é informação, tudo que é decreto que um assina e daqui um pouco revoga, e daqui um pouco indefere, defere, cai, levanta. Qual que é a orientação? Oração. Qual é o resultado de obedecer a Deus? Se nós obedecermos a Deus e não nos inquietar, não ir na pilha desse turbilhão de informações, ao contrário, irmos para a oração, buscarmos a presença dEle como nunca antes, qual o resultado? Versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará as vossas mentes. Coração aqui é mente. E também os vossos sentimentos. Em quem? Em Cristo Jesus.
Quem é Ele? O que criou todas as coisas. O que criou o universo, criou a terra, criou as pessoas. O Criador de todas as coisas, aquele que disse: todo poder me foi dado nos céus, na terra e, digo eu, debaixo da terra. A paz dele, que excede todo entendimento, vai guardar a nossa mente, vai proteger a nossa mente, vai guardar os nossos sentimentos. Para quê? Para que a gente não se agite, para que a gente não se perturbe, para que não enfrentemos essa situação com medo, com pânico. Por isso que o conselho, versículo 8 é: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, ei, quanta notícia falsa tem chegado, quanta mentira tem chegado. É impressionante. O que a minha mente e a tua mente precisam? A minha mente e a tua mente precisam da verdade. Onde é que encontramos a verdade absoluta? Nós não precisamos nos preocupar de averiguar se é verdade ou não é. Na Bíblia, na palavra de Deus, na presença de Deus. Você só encontra verdade, porque pela verdade nós vencemos tudo, porque nada pode ser contra a verdade. Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, quanta desonestidade. Eu não aguentei, eu tive que compartilhar uma frase. Eu vivi para ver gente que fala todo dia em aborto, que não está nem aí para as crianças, agora falando em preservação de vida, que temos que cuidar dos idosos. Meu Deus, quanta desonestidade, quanta hipocrisia. Mas o que eu tenho que encher a minha alma, os meus pensamentos? Daquilo que é honesto, naquilo que é justo. O que é justo pensar numa hora dessas? Que numa pandemia não existem culpados, existem vítimas. Por que ficar tentando encontrar a culpa e jogar culpa nisso, naquela informação e nessa decisão? Ora, temos que enfrentar. Não é tempo de achar culpados, é tempo de encarar a situação e de seguir as orientações de Deus. Diz o texto ainda: tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Seja isso que ocupa a vossa mente. Ei, nós precisamos estar atentos ao que diz a palavra de Deus e obedecer a palavra de Deus. Olhem a sequência do texto a partir do verso 10. Ora, muito me alegrei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinha-lhes lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Agora olha o que Paulo vai dizer: não digo isso por necessidade, porque eu já aprendi a contentar-me com o que tenho. Ei, meu irmão, você já aprendeu a viver contente com o que Deus te dá? Sabe o que diz a Bíblia? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ei, o que não chegar à nossa mão não vai nos faltar. Você acha que Deus vai deixar faltar o pão na mesa do justo? Se você acha, você é um incrédulo, com nome de crente, com fachada de crente, com jeito de crente. Mas você não é servo, você não é salvo, você não nasceu de novo, você não tem Jesus no seu coração. Quem tem Jesus no seu coração sabe que Ele é pastor, que Ele já deu a sua vida por nós. Ora, quem deu a vida não vai dar um prato de comida.
Portanto, Paulo disse, eu aprendi a viver contente. Agora olha o que ele vai dizer. Eu sei estar abatido e sei também ter abundância. Ei, gente, tem tempo da abundância, vamos celebrar, glória a Deus. Mas tem o tempo do abatimento, tem o tempo da recessão, da dificuldade. Em toda maneira, em todas as coisas estou instruído a ter fartura como a ter fome, a ter em abundância como a padecer necessidade. E aí ele vai declarar, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ei, diante desses turbilhões de informações, declare, em nome de Jesus, declare, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ei, vírus, ei, Covid-19, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ei, crise econômica, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Isolamento, seja a notícia que for, seja o... Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você pode, meu irmão? Você pode, minha irmã? Ou você prefere o medo, o pânico, o desespero, ficar compartilhando tudo que é vídeo, tudo que é informação, que não leva a nada senão a doença mental, senão ao estresse, senão a canseira e o enfado? Ei, mente sadia, tudo sadio. Então nós precisamos cuidar mais da nossa mente. Sabe por quê? Porque nós somos o que pensamos. A minha vida, o meu comportamento, as minhas atitudes é reflexo daquilo que eu penso. Por isso é que a Bíblia diz em Romanos capítulo 2, versículo 12, versículo 2, Romanos capítulo 12, versículo 2, que a mente precisa ser renovada, para que com a renovação da mente, nós tenhamos transformação. E essa renovação e transformação, e renovação, permite que a gente tenha uma experiência. A gente pode experimentar a vontade de Deus quando a nossa mente é renovada pelos valores do céu. E deixa eu te dizer uma coisa que não existe lá no céu: crise. O céu não conhece crise. A palavra crise é desconhecida no céu. Sabe o que é conhecido lá no céu? Tudo é possível ao que crê. Sabe o que é conhecido lá no céu? Nada é impossível para Deus. Então nós precisamos renovar a nossa mente com base nos princípios da palavra de Deus. O justo viverá da fé. E sabe qual é a vontade de Deus, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga? Sabe qual é a vontade de Deus? É que a gente tenha a mente de Cristo. Pastor Paulo, o que significa ter a mente de Cristo? Significa, diante de cada situação, fazer a pergunta: como agiria Jesus diante dessa situação, dessa realidade? Como é que Jesus estaria agindo? Ele estaria agindo como você? Isso é ter a mente de Cristo. Por isso que nós precisamos transformar, renovar a nossa mente pela palavra de Deus, pela oração, pelo louvor, pelo evangelismo, pela celebração ao nome de Deus. Nós precisamos renovar a nossa mente, para que, tendo uma mente transformada, nós possamos enfrentar esta situação como Jesus enfrentaria. Em meu lugar, como Jesus agiria? Essa é a pergunta de quem tem a mente de Cristo. Por isso, eu insisto, nós precisamos usar filtros. Foi isso que você ouviu, eu vou repetir.
nós precisamos usar filtros. O que acontece com o motor do caminhão se não trocar os filtros? O que acontece com o motor do carro? O que acontece se nós não filtrarmos as notícias, as informações que chegam até nós? Por favor, venha comigo em 1 Pedro, capítulo de número 5, versículos 8 e a primeira parte do versículo 9. 1 Pedro, capítulo de número 5, versículo 8. Olha o que diz a Bíblia. Sede sóbrios. O que é ser sóbrio? É usar filtro. Ser sóbrio é usar filtro. Além, para reforçar a importância da gente cuidar nossa mente. Sede sóbrios, vigiai. Por quê? Olha o que diz a Bíblia. Porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, fazendo o quê? Barulho, rugindo, bramando. O apóstolo Pedro lembra de uma tática do rei da selva. Do animal que, apesar de não ser o maior, age como se fosse o maior. De um animal que, apesar de não ser o mais rápido, age como se fosse. De um animal que, apesar de não ter a maior força de voz, age como se fosse. Então o que o leão faz? E ele nem caça. Quem vai caçar são as leoas. O que o leão faz? Ele ruge, ele brama. E quando na floresta o leão ruge, toda a bicharada entra em pânico, entra em desespero. E por causa deste pânico e desse desespero, as leoas que já estão na espreita, que já estão alinhadas, que já estão prontas para o ataque, correm atrás das suas presas, devoram e trazem para o leão. O que a gente está ouvindo hoje? O leão bramindo, rugindo, o diabo está esbravejando, o diabo está gritando, o diabo está jogando todas as notícias podres que pode. E infelizmente, pessoas inteligentes, formadas, anos em faculdades, fizeram pós, fizeram doutorado, agora estão se colocando a serviço desse jogo satânico para causar pânico, para causar medo, com as suas caras e bocas que não dá para aguentar. Portanto, que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a obedecer a Bíblia. Olha o que a Bíblia diz, versículo de número 9. Ao qual resisti firmes na fé. Resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Ei, e nossos irmãos estão sofrendo, e alguns até sofrendo mais do que nós, e nem é pelo Covid-19, mas estão em guerra, estão em batalha. O que devemos fazer nós? Resistir firmes na fé. E o que produz fé? Globo Repórter? Jornal Nacional? Jornal Hoje? SBT Repórter? Record Notícias? É isso que produz fé? Ler sites da UOL, do Terra e Companhia Limitada? É isso que produz fé? Te garanto que não. Assistir tudo que é vídeo que compartilho na internet, eu tenho certeza que isso não produz fé. Como é que eu vou resistir firme na fé? A fé, meu irmão, a fé, meu amigo, vem pelo ouvir a palavra. E a palavra de Deus que está sendo pregada aqui. Então, diante do bramido do leão, ei, vamos ouvir a voz de Deus. A palavra final tem que ser a palavra de Deus. E se você tem que ouvir um leão,
ouça o leão da tribo de Judá. É ele que tem que ser a palavra final na tua e na minha vida. Nós temos que ficar com Jesus. 2 Coríntios capítulo 10. Vem comigo. 2 Coríntios capítulo de número 10. Vamos nos lembrar das palavras do apóstolo Paulo, que são muito pertinentes para esse momento. São muito oportunas para esse momento. Porque estamos vivendo um momento de guerra, gente. É um momento de batalha. E é hora da igreja se manifestar em triunfo. É hora da igreja tomar posição, assumir a sua responsabilidade. Como eu tenho reproduzido, compartilhado com os meus irmãos, não espalhem pânico, espalhem fé. Olha o que diz a Bíblia, 2 Coríntios capítulo 10, a partir do verso 3. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Que linguagem é essa? Militar. É linguagem de guerra, é linguagem de batalha. Olha só a linguagem de batalha. As armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Que fortaleza, gente? São dardos inflamados do maligno, que vêm como setas voadoras para atingir a nossa mente. Para que a gente, ouvindo tanta coisa, assistindo tanta coisa, a gente não sabe mais em quem confiar, a gente não sabe mais em quem crer, a gente não sabe mais o que fazer, e tem gente que já está virando peão, está dando volta porque não sabe o que fazer. Mas diz o texto: destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. O que a gente precisa fazer numa hora dessas? Elevar o nosso pensamento a Deus. Disse o apóstolo Paulo, Colossenses capítulo 3, verso 1 e 2. Se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Gente, nunca foi tão oportuno pensar no céu. O que se fala na terra hoje? Só uma coisa. E isso está levando essa cultura de desgraça, essa cultura de vai dar errado, essa cultura de vai piorar, essa cultura de vai arrebentar tudo, meu Deus. Então nós precisamos, em obediência à palavra de Deus, embraçar o escudo da fé, com o qual a gente pode apagar esses dardos inflamados. Porque se a gente abrir mão do escudo da fé e ficar nessa pilharada que está aí, sabe o que vai acontecer? Um dardo vai derrubar o capacete da salvação da tua cabeça. E quando você não tiver o capacete da salvação na tua cabeça, o diabo vai fazer uma maçaroca na tua cabeça e na tua vida. Mas eu tenho certeza que não é isso que você quer. Você quer, como um bom soldado de Jesus Cristo, ter o capacete da salvação no lugar onde ele deve estar, ter o escudo da fé embraçado, ter a palavra de Deus, a espada do Espírito, e guerrear. E se tiver que levar alguma notícia, calçar os pés na preparação do Evangelho da paz, o Evangelho das boas notícias, que Jesus ama, que Jesus está no controle e que Jesus vai, através de toda essa situação, exaltar o seu nome e salvar muita gente. Portanto, que Deus nos ajude. Sabe por quê? Porque aqui, na mente, nós ganhamos ou perdemos essa batalha. Há uma disputa pelo governo da nossa mente.
E sabe quem vai ganhar essa batalha? A quem você entregar a sua mente. Se você entregar a sua mente para essas informações, para essas notícias, para esse mundaréu de vídeos e áudios e decretos e programas de televisão e programa de rádio, sabe o que vai acontecer? Você vai entregar a sua mente para o bandido, para Satanás, e ele vai fazer uma ruaça, ele vai fazer uma bagunça sem precedentes na história. Agora a gente pode decidir entregar a nossa mente ao Espírito Santo e deixar o Espírito Santo governar a nossa mente. E aí sim, nós sermos mais do que vencedores. Ei, tudo posso naquele que me fortalece. Ei, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ei, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. É por isso, vem comigo em Efésios, capítulo de número 4. Efésios capítulo número 4, eu quero chamar a atenção para os versículos 17, 18, 19 e 27. Olha o que diz a palavra de Deus. E digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis como andam os outros gentios, ou seja, os pagãos. Como é que eles andam? Na vaidade do entendimento. O que é vaidade? É se apegar àquilo que não tem valor. É se apegar naquilo que é passageiro. 18. Como é que está a mente dessa gente? Em trevas, em escuridão, entenebrecidos no entendimento. 19. Os quais, havendo perdido todo sentimento, olha só, eles não têm sensibilidade, se entregam à libertinagem. O que a Bíblia diz para nós? Versículo 27. Não deis lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo. Ei, meu irmão, não abra sua mente para o diabo. Não. Porque se a tua mente for tóxica, as tuas palavras vão ser tóxicas. E os teus relacionamentos também serão tóxicos. É por isso que a gente tem que cuidar dos nossos 5 sentidos, principalmente de 2: visão e audição. Repito, nós temos 5 sentidos, nós temos que cuidar principalmente de 2 nesse momento: visão e audição. São portas de entradas que levam à nossa mente essas informações. E sabe o que a Bíblia diz? Que os puros de mente verão a Deus. Olha o que a Bíblia diz. Olha o que a Bíblia diz na carta de Tito, capítulo 1, versículo de número 15. Que texto? Que texto? Tito, capítulo 1, verso 15. Que texto oportuno. Que palavra de Deus. Assim diz o Senhor: todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados. A mente contaminada causa um estrago que vocês não têm ideia. Quem sabe disso? O diabo. O diabo sabe disso. Então, para encerrar, para finalizar, o que eu quero que você entenda? Que é hora de praticarmos Provérbios 4, 23. Provérbios 4 e 23. Sobretudo. O que é sobretudo? É sobre tudo. Sobretudo é sobre tudo. Você não precisa procurar dicionário, você não precisa fazer curso teológico, você não precisa ter curso superior para saber o que é sobretudo. Sobretudo é sobre tudo. A Bíblia diz: sobre tudo que você deve guardar, guarda a tua mente. Porque é da mente
que saem as fontes da vida, as saídas da vida. Portanto, meu amigo, é tempo de nós guardarmos a nossa mente, protegermos a nossa mente. O último versículo que eu quero ler está no capítulo 9 de Mateus. Mateus capítulo 9, último texto que eu quero ler, depois eu quero orar pela sua mente. Eu quero orar por você. Mateus capítulo de número 9, versículo de número 4. Mateus capítulo de número 9, versículo de número 4. Mateus capítulo 9, versículo 4. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: por que pensais mal em vosso coração? Essa é a palavra de Jesus para encerrar. Por que pensar mal no coração? Por que só pensar em derrota, pensar em negativismo? Por que só pensar em pessimismo? Por que acreditar que tudo está acabado, que as coisas só vão piorar? Ei, o Senhor conhece os nossos pensamentos. Vamos falar com o Deus que conhece os nossos pensamentos? Vamos fazer isto? Eu quero te convidar para a gente orar. Para que com esta oração você se disponha a ter uma nova atitude, a ter um novo comportamento, a ter uma nova postura, a ter uma postura de fé nesses dias difíceis que nós estamos vivendo. A esperança para os servos de Deus, a esperança para o povo de Deus. O Senhor conhece os teus pensamentos. Ele sabe se os teus pensamentos estão contaminados, se eles estão contagiados. Se você é dessas pessoas que só sabe falar em derrota, só sabe falar palavras de desânimo, palavras que não ajudam a ninguém e nem a sua alma. Por isso eu quero orar por você nesta hora. Ore junto comigo. Pai, obrigado pela tua palavra. A tua palavra é a verdade. A tua palavra é como um martelo que esmiuça a penha. A tua palavra é fogo. A tua palavra é pão. A tua palavra, ela é penetrante. A tua palavra aquieta o nosso coração. E eu quero te louvar, Senhor, porque por causa da tua palavra eu posso viver em paz. Mesmo no meio de turbulências, em que as ondas estão aí agitadas, eu posso viver em paz. Paz e segurança, porque eu escolho ouvir a tua voz. Eu escolho, Senhor, ouvir as palavras de Jesus. Eu escolho imitar Maria, irmã de Marta. Marta, agitada, corria de um lado para outro, enquanto Maria, aos teus pés, só queria saber de ouvir a tua voz. E o Senhor disse: Marta, Marta, porque estás ansiosa, correndo de um lado para outro. Deus, no mundo de Martas, dá-nos um coração de Maria, para que a tua palavra seja a palavra final, para que a tua palavra seja a palavra que cala na alma e que norteia a nossa vida.
Deus, levanta um povo que vai salgar nessa hora. Levanta um povo que vai iluminar nesta hora de trevas. Levanta um povo que vai compartilhar mensagens de fé, de esperança, de amor, de vitória. Ajuda-nos a enfrentar esse sistema podre, maligno, e esse turbilhão de informações. Deus, no meio de tantas vozes, no meio de tanto barulho, que possamos escutar a Tua voz, praticar a Tua palavra e experimentar quietude na nossa alma. Deus, a religião nos ensinou a frequentar templos. A religião não ensina a andar pela palavra. Mas Deus, nós queremos ser discípulos que andam pela Tua voz. Nós não queremos ser meros frequentadores de templos. Nós não queremos ser crente de fachada, só de aparência. Nós queremos ser cristãos de verdade. Por isso, nós escolhemos ficar com a Tua palavra. Nós escolhemos, decidimos que a Tua palavra vai ser a voz final. Pode o leão ficar rugindo, bramando, nós vamos ficar com a Tua palavra. Obrigado, porque isso vai trazer saúde à nossa mente, vai trazer saúde para o nosso corpo, vai trazer saúde para os nossos ossos, vai trazer saúde para a nossa alma. E saudáveis, nós vamos influenciar a terra com uma cultura de vida, e vida com abundância. Por isso, Pai, obrigado, porque a minha mente não está contaminada. Obrigado, Senhor, porque eu não adoeci no meio deste turbilhão, porque eu escolho o Senhor, eu escolho a Tua palavra. E que essas pessoas que estão ouvindo esta oração e ouviram essa palavra, tomem essa decisão, esse posicionamento para o bem delas, para o bem da igreja, para o bem social, para o bem da nossa nação. Em nome de Jesus. Amém. Cante comigo, querido, essa canção. Cante com o grupo Adoração. Vamos declarar que nós queremos ouvir a voz do Senhor. Meu Jesus, me leva pra perto de Ti, me leva onde eu possa ouvir a Tua voz, pois quando eu escutar, de todo o coração obedecerei. Coração, cura nossa mente, faz em mim Tua vontade, cura a mente, pois só na Tua vontade eu posso me completar, posso me completar. Onde eu possa ouvir Tua voz, me leva onde eu possa ouvir Tua voz, me leva onde eu possa ouvir Tua voz, a Teus pés.
Declare: meu Jesus, me leva pra perto de ti, me leva onde eu possa ouvir a tua voz, pois quando eu escutar, de todo o coração cura as mentes, cura as mentes, faz em mim cura as tua mentes, vontade, pois só na tua vontade eu posso me completar, eu posso me completar, e leva onde eu possa ouvir tua voz. Seja curado, leva onde eu possa ouvir tua voz, seja curado, seja curada, onde eu possa ouvir em nome de Jesus, em nome de Jesus. aos teus pés. Leva, Senhor, Declare, declare, a vitória é nossa. me leva onde eu possa ouvir tua A vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. me leva onde eu possa ouvir tua voz, Aleluia. me leva onde eu possa ouvir tua voz, aos teus pés. Vamos cantar mais uma vez. Meu Jesus, declare, 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 clame por Ele. Meu Jesus, me leva pra perto de ti, me leva onde eu possa ouvir a tua voz. Junto com a minha família, pois quando eu junto com a minha família, de todo o coração obedecer. sara Deus, cura Deus, restaura Deus. Cura o meu coração, faz em mim tua vontade, pois só na tua vontade eu posso me completar. Posso me completar. Posso me completar. Aleluia. Me leva onde eu possa ouvir tua voz. Nós te amamos, Senhor. O Senhor está no Onde eu trono. possa ouvir tua voz. Dos céus vem o governo. Me leva onde eu possa ouvir tua voz. Do teu trono vem o governo. A minha mente é Aos tua. teus Eu consagro a minha mente ao Senhor. Eu consagro a minha mente ao Me leva Senhor. onde eu possa ouvir tua voz. Aleluia. Me leva onde eu possa ouvir tua voz. Me leva onde eu possa ouvir tua voz. Aos teus pés. Antes de dar a bênção final, eu quero dar mais alguns avisos e louvar a Deus pelas pessoas de André da Rocha, Antônio Prado, Balneário Camboriú, Bom Jesus, Capão da Canoa, Chuvisca, Novo Barreiro, Palmeirópolis em Tocantins, Porto Alegre, Sarandi, São Borja, o pessoal de Vacaria, olha só o pastor Antônio, lá de Hernandárias no Paraguai, amigo, missionário, homem de Deus. Que alegria, que bom saber que você está com a gente. E eu quero ainda compartilhar algumas informações e pedir a sua compreensão. Algumas delas são específicas aqui para o pessoal da Vacaria. Mas antes de dar essas notícias, compartilhar isto, eu queria mais uma coisinha. Enquanto eu estava cantando,
o Senhor trouxe à minha mente uma frase, eu queria compartilhar com você. Ei, meu querido, a sua mente não é uma lata de lixo. A sua mente não é uma lata de lixo. Não aceite que toda porcaria entre pelos seus olhos, pelos seus ouvidos, mas cumpra a palavra de Deus: não porei coisa má diante dos meus olhos. Coloca azeite do céu nos teus ouvidos, azeite fresco, para que você tenha sensibilidade de continuar ouvindo a voz de Deus. Dito isto, uma boa notícia: a Devacaria, a partir de abril, vai ter a sua web rádio. E eu quero compartilhar isso com você. Nós estamos nos preparando aí, né? Esse sonho ressuscitou aí essa semana. A gente fez uma reunião, da reunião já saímos comprando equipamentos, pela fé, e cremos que agora aí na primeira quinzena de abril a gente já vai anunciar a inauguração da nossa rádio web. A Devacaria no ar. Faça parte desse projeto evangelístico, esse projeto do Ministério de Comunicação, em parceria com o Ministério de Missões. E ore pela gente, ore pela gente. A gente tem mais coragem do que capacidade, mas a gente quer fazer para a glória de Jesus. Com a sua oração, Deus vai nos capacitar, Deus vai nos dar os recursos e nós vamos alcançar mais gente para Cristo. E claro, também trazer edificação para o povo de Deus, porque a web rádio não é só para Devacaria. Qual é o limite de uma web rádio bem feita, feita com amor, feita com carinho? Qual é o limite? Qual o limite de alcance? Portanto, peço a sua oração, sua colaboração, para que nós possamos ver isso acontecendo. Também quero lembrar que as contribuições não podem parar. Nossos compromissos não param. Ontem eu vi ali um pessoal de uma empresa aqui de Vacaria trazendo os boletos sem dó, viu? Como é feito sempre. Então, continue contribuindo, porque os nossos compromissos não param. Nós, essa semana, depositamos para os missionários. E, por falar em missões, nessa época de delivery, olha a dica: o X missionário, gente, nós vamos levar na tua casa, viu? Sem custo nenhum. Você dá uma oferta para missões e o Ministério de Missões da nossa igreja presenteia você com um saboroso lanche. E nessa época de delivery, pimba, nós levamos lá na sua casa. Então não deixe de ofertar, fale com os dirigentes, venha no expediente, adquira, né? E colabore, isso é muito importante. A erva, gente, a erva mate. Nós estamos em casa, a gente toma mais chimarrão, toma mais tererê. Ontem, pela fé, eu passei a tarde tomando tererê e dizendo: Deus, amanhã eu preciso falar de manhã e de noite, eu não posso perder a voz. E o Senhor teve misericórdia de mim. Então, tem erva de tererê, tem erva de vários sabores, para quem gosta de um mate mais forte, um mate mais suave, né? Enfim, colabore com a obra missionária através da erva missionária. E já que eu estava falando de contribuições, tem um aviso legal aqui da nossa área financeira. Dia 31, terça, encerra o movimento financeiro de março. Então, se você tem alguma contribuição para fazer, procure os nossos dirigentes, né? A gente vai orientar você para que nós possamos, então, fechar o nosso movimento financeiro do mês de março, tá? A gente tem que falar sobre isso, certo? A gente tem que falar sobre isso. Eu falo sem nenhum constrangimento, porque a igreja não ganha fornecimento de energia elétrica da RGE, a gente não ganha fornecimento da Corsan, a gente tem que pagar, né? A gente tem que pagar um monte de coisas, certo? E Deus não usa dinheiro, mas a obra dele usa.
Então, o Senhor tem te abençoado, coloca aí recurso no teu bolso para você compartilhar com a obra de Deus, e nós cremos que vai dar tudo certo, e nós vamos vencer todas as dificuldades, porque a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Dados esses recadinhos importantes, esteja atento às nossas orientações. Durante a quinta-feira, o nosso culto online aqui na sede, tá? E na medida do possível, eu quero gravar áudios de 10 a 15 minutos durante a semana, e eu vou compartilhar com vocês, tá? Então, orem pela gente. Nosso agradecimento ao Grupo Adoração, também à equipe do Ministério de Comunicação, não vou citar nomes aqui, mas estamos felizes pela sua participação, né? E louvamos a Deus, e enquanto tiver essa situação, contamos com você, com a sua ajuda, com a sua oração, né? E já estou recebendo aqui um aviso de não esquecer das cestas básicas, gente. Né? Nós precisamos, são mais de 30 cestas básicas que nós entregamos todos os meses. Cestas básicas bem pesadas, bem surtidas. Sabe por quê? Porque cada um doa um pouquinho. E com um pouquinho de cada um, a gente passa de 1 tonelada de alimentos distribuídos todo o mês. Já vai começar um novo mês, já vai pensando, na hora que você for às suas compras, separa lá um alimento não perecível, ou então você sabe que existem outras formas de colaborar. Deus te abençoe, porque Ele ama quem dá com alegria, né? Dá para a glória dEle, para o reino dEle, e é isso que nós te incentivamos a fazer. Quero terminar cantando. Quem está alegre, cante. Então eu encerro este culto cantando. A graça de nosso Senhor e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja conosco. Amém. Amém. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Não vos inquieteis, antes, em tudo, pela oração e súplica, sejam conhecidas diante de Deus as vossas necessidades. Lance sobre Ele tudo que te angustia, e Ele cuidará de você. Deus abençoe e boa semana a todos. Está encerrado o nosso culto em nome de Jesus. Amém.